E aí, empreendedor, tudo bem? É muito comum que as decisões nas empresas sejam tomadas por uma simples análise de quanto a empresa vendeu, de quanto faturou, do empresário ver a movimentação de dinheiro e ver que a empresa está tudo bem, acha que está tudo bem. Mas será que essa é a melhor maneira de analisar isso? Analisar se de fato a empresa está tendo bons resultados? Eu quero falar com você hoje sobre um relatório muito importante para fazer essa análise de como está a movimentação da empresa. Se a movimentação da empresa está sendo de fato rentável, se está sobrando caixa, se está faltando caixa, inclusive para o futuro, tá certo? Então fica até o final do vídeo que você vai entender como funciona a demonstração de fluxo de caixa, né? Como funciona o fluxo de caixa financeiro de uma pequena empresa. Sim, vamos lá. Eu sou Tom Gomes, para quem não me conhece, sou especialista em pequenos negócios, né? E como eu já disse, vamos falar sobre fluxo de caixa hoje, tá certo? Antes de continuar, dá um like nesse vídeo, tá certo? Se inscreve no canal e comenta o que mais você gostaria de aprender sobre empreendedorismo, sobre finanças, tá certo? Bem, gente, o fluxo de caixa, ele é um relatório onde ele vai condensar todas as movimentações da empresa, né? Tudo que entra, tudo que sai da empresa tem que estar dentro do fluxo de caixa, né? Normalmente o fluxo de caixa ele é feito diariamente. Cada dia você cadastra o que entrou e o que saiu de dinheiro, de preferência colocando também a árvore na árvore das contas, o que representa aquele gasto ou aquele recebimento, diariamente. Depois que você tem um relatório diário, no final do mês, você vai ter a movimentação mensal. E você consegue condensar os fluxos de caixas mensalmente para você ter uma noção também anual de como é que a empresa está, né? Você vai saber janeiro, fevereiro, março, abril, quanto a empresa ganhou, quanto a empresa gastou, e você vai conseguir saber, inclusive, os períodos de tempestividade, né? Todas as empresas têm períodos que faturam mais, períodos que faturam menos, né? Empresas no ramo, por exemplo, de ovos de chocolate, obviamente no período da Páscoa ela fatura bem mais, e nos outros períodos fatura menos ou até nada em algumas situações. Então o fluxo de caixa ele vai servir para o empreendedor ter uma noção bem bacana de de quais períodos ele deve concentrar seus esforços, né? E em quais períodos ele vai ter que trabalhar um pouco ali na recessão, né? Então assim, essa é apenas uma função do fluxo de caixa, certo? É possível ter uma noção macro do negócio, assim, uma noção geral de como o negócio está funcionando. A quanto mais tempo você tem um fluxo de caixa bem cadastrado, bem alimentado, você consegue ter mais noção do que vai acontecer. A sua projeção ela vai ser cada vez mais fidedigna. O fluxo de caixa muitas vezes ele é tratado como um relatório assim mais desprezado, porque assim ele mostra a realidade da empresa, né? Antigamente, quando os servos traziam notícias ruins para os reis, eles tinham medo, né? Tinham medo de ser castigados porque estavam trazendo notícias ruins, né? E o fluxo de caixa acaba sendo um portador de notícias ruins muitas vezes, e por isso as pessoas preferem nem olhar para ele. Mas isso é errado. Ele deve ser utilizado como uma ferramenta a favor da empresa para entender onde é que a situação está melhor, onde é que ele pode investir, onde é que ele vai ter que procurar capital de terceiros para poder fazer novos investimentos. E isso tudo, o fluxo de caixa que vai conseguir ajudar o empresário, o empreendedor nessas decisões, tá? Então, o fluxo de caixa é extremamente importante. É o relatório número 1 para começar qualquer análise de qualquer negócio, tá certo? Deve-se ter muito cuidado com o fluxo de caixa no sentido assim, você tem que analisar realmente todas as informações dele, mas você tem que ter certeza de que aquelas informações cadastradas no fluxo de caixa sejam reais e confiáveis, tá certo? Porque muitas vezes ele é alimentado de qualquer maneira, né? Sem os devidos cuidados. Então assim, o fluxo de caixa ele deve ser alimentado com muito cuidado, com pessoas de confiança, e ele tem que ter 100% das informações da empresa, tá certo? Não adianta você retirar os gastos menores ou os gastos que você não quer computar, não adianta. Você tem que colocar todos os gastos pequenos, altos e alimentá-los diariamente, porque se você deixar para alimentar só no final do mês, a chance de você esquecer alguma coisa, de você perder algum documento, de você acabar cadastrando uma informação, mas não tão real quanto deveria, com informações um pouco aleatórias, é muito grande, né? E a chance desse caixa não bater também é muito grande. Então, duas dicas fundamentais, né? Cadastre as informações
com cuidado e na época em que aconteceu, né? Diariamente de preferência, tá certo? O fluxo de caixa bem administrado, bem gerido, ele é uma peça fundamental na tomada de decisões, certo? Quando o empresário vê que a empresa tem uma sobra de caixa, é possível ele utilizar essa sobra para outros investimentos. É possível ele analisar se as despesas futuras estão cobertas nessa sobra de caixa, tá certo? Da mesma forma, quando há uma falta de caixa, ele consegue analisar onde ele pode apertar para conseguir caixa para suprir aquela falta, né? Ele pode também, o fluxo de caixa ele é uma excelente ferramenta para decidir inclusive sobre a questão de liquidação, de promoção, porque as promoções e liquidações elas são ótimas geradoras de caixa, né? Às vezes até o empresário opta por perder um pouco da margem de lucro para fazer caixa porque ele está notando que o caixa dele está deficitário, então ele precisa de um aporte ali maior, né? Outra opção também, se o empresário não quiser fazer promoções ou liquidações, é nesse momento que ele vai recorrer a capital de terceiros, entendeu? E vendo um problema desse, ele consegue projetar o caixa para, poxa, eu não quero mais depender de capital de terceiros, eu não quero mais pagar juros. Então ele tem que mudar algo na operação dele, né? Modificar os prazos de recebimento, os prazos de pagamento, ou até mesmo a margem de lucro para conseguir que no futuro ele não fique tendo falta de caixa, né? E caso aconteça uma falta de caixa, seja uma surpresa desagradável, né? Não algo comum no negócio, né? É comum nós vermos no mercado as empresas necessitando de capital de terceiros o tempo todo para pagar as contas, para fazer investimentos o tempo todo, mas não entendem que uma simples boa gestão do fluxo de caixa pode fazer com que ela não precise mais de capital de terceiros, né? E ao contrário, ela emprestar o capital dela para outras empresas, né? De que maneira? Em aplicações, em fundos. Dessa maneira a empresa vai conseguir gerir melhor o seu capital para a operação da empresa. Eu falei em outro vídeo há pouco sobre ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro, né? O ciclo financeiro é o prazo entre o pagamento dos insumos da atividade, né? E o recebimento referente à venda dos produtos que a empresa vende, tá certo? Esse é o ciclo financeiro. O fluxo de caixa, você consegue analisar bastante o funcionamento do fluxo financeiro, né? O prazo entre a compra de um produto, dos insumos, e o pagamento dos insumos é o prazo médio de pagamento. E o prazo médio entre a venda do serviço ou produto e recebimento desse é o prazo médio de recebimento. Então, com um fluxo de caixa bem elaborado, você consegue saber como está funcionando esses ciclos e como melhor você adequa a eles, né? Porque muitas vezes uma falta de caixa não necessariamente quer dizer que a empresa está em maus lençóis, né? Muitas vezes só uma reorganização desses ciclos para que a empresa não fique sem dinheiro já resolve muito problema, né? Como por exemplo, a empresa está negativa em R$4.000, mas ela tem R$2.000 para receber em 2 parcelas de um cliente. Então isso quer dizer que a forma que ela está trabalhando os recebimentos dela não estão sendo condizentes com a forma de pagamento, né? Quer dizer que ela tem que pagar R$4.000 hoje, mas parcelou 2 de R$2.000. Não está sendo interessante, porque a empresa vai ter que pegar um empréstimo capital de terceiros para quitar esses R$4.000 e quando receber os R$2.000 ela vai ter que pagar juros, né? Os outros R$4.000 vai ter que pagar juros em cima disso. Então a empresa tem que estar olhando o fluxo de caixa para ir trabalhando esses prazos, né? Aí renegocia com os fornecedores, renegocia com os clientes e assim a empresa vai trabalhando para deixar um fluxo de caixa redondinho para não ter prejuízos nas suas atividades, tá certo? Mas se o fluxo de caixa é muito interessante, é muito importante, por que as pessoas não fazem, né? Muitos empresários não fazem fluxo de caixa. Por quê? Existem alguns motivos, né? Eu separei alguns motivos aqui e algumas soluções para, se for o seu caso, né? Se você se adequar a algum desses problemas, já tente procurar a solução, conforme eu estou dando a dica aqui, para que você passe a usar o fluxo de caixa na sua empresa, na sua vida pessoal, nos seus projetos, tá certo? Uma das maiores dificuldades é a falta de conhecimento.
né? A pessoa não sabe como gerir a parte financeira da empresa dela e não sabe nem da existência do fluxo de caixa, né? Então, assim, se é o seu caso, você está sabendo agora. E outra dica é procurar mais informações sobre isso, tá certo? Eu vou deixar no comentário uma planilha básica de fluxo de caixa para você começar a utilizar, certo? Você também pode pegar essa planilha, imprimir, você pode fazer no papel, não tem problema, pode fazer no caderno. Existem livros de fluxo de caixa na papelaria, tá certo? Então, assim, a falta de conhecimento não é justificativa, né? Tem muito material e você pode fazer da maneira mais básica possível, mas da maneira mais básica que você fizer, já vai ajudar nas suas decisões, tá certo? O segundo problema são as pessoas acharem complicado, né? Acha complicado o fluxo de caixa. Você procura assim na internet aleatoriamente, você vê altos relatórios, vê gráficos, vê uma infinidade de coisas e parece complicado, né? E também as pessoas, não tenho facilidade com número, não gosto de matemática, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer em relação a isso é que não é complicado. Na verdade, ele pode ser complicado se você quiser, tá certo? Mas se você tem dificuldade, você pode fazer algo simples. Você pode pegar uma folha de caderno e anotar a data, anota o que é, anota se é entrada ou se é saída e o saldo. O fato de achar complicado não é justificativa, porque você pode fazer de acordo com a maneira que mais lhe convier, né? A maneira que mais foi interessante para você. Não precisa ser complicado, tá? Outro problema que eu identifiquei é que as pessoas têm receio de falar de dinheiro, né? Acha que cuidar do dinheiro, anotar centavo por centavo pode ser algo um pouco mesquinho, né? Mas você tem que entender que não é assim. A sua empresa, se a gente comparar a sua empresa como um carro, como um veículo, gerir as finanças da sua empresa, o dinheiro da sua empresa é como se fosse o combustível dela, é a gasolina dela, tá? Então, assim, não tem como você gerir uma empresa sem tratar de dinheiro, sem tratar de reais, de centavos, tá certo? Então, você tem que trabalhar essa maneira de pensar sobre o dinheiro e anotar sim e cuidar dele, porque se você não gerenciar bem ele, a sua empresa pode acabar falindo por uma má gestão financeira, tá certo? Outro problema que eu identifiquei também é que as pessoas não sabem como ele pode ajudar, né? Olha o fluxo de caixa e mas eu não vou conseguir tirar informação nenhuma daí, eu não vou conseguir, eu vou anotar e aí, essas informações vão para onde, né? A dica que eu tenho em relação a isso é comece fazendo, que você vai sentir que você está acompanhando melhor a situação da sua empresa, sabe? A dica que eu tenho é essa, dê uma chance para o fluxo de caixa, dê uma chance para a sua empresa, tá certo? E a segunda dica em relação a isso é procurar fazer análise, procurar comparar, né? Por exemplo, qual período do mês eu ganho mais? Qual período do mês eu ganho menos? Esse mês eu ganhei mais, esse mês eu ganhei menos, eu gastei menos. Então você começa a fazer análises simples e básicas que você consegue ver ali no olho e você vai começar a se empolgar mais e vai conseguir extrair mais informações dali, tá certo? Então, a dica é essa, análise sempre, certo? Faça o fluxo de caixa e analise sempre. Quando você já anota os gastos no fluxo de caixa há um certo tempo, quando você já tem algum controle do fluxo de caixa, você consegue fazer uma coisa do fluxo de caixa de uma maneira que é sensacional para o seu negócio, que é fazer o fluxo de caixa projetado, né? O que é projetar? É você colocar à frente, né? Então, o fluxo de caixa projetado é você projetar, é você imaginar, mais ou menos, as receitas que você vai ter no futuro e os gastos que você vai ter no futuro, tá? O fluxo de caixa projetado, ele pode ser o tempo que você achar interessante. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Então, quando você faz um fluxo de caixa para o futuro de 2 anos, 5 anos, você consegue ter uma noção de como a sua empresa vai estar no futuro, tá certo? Se você for fazendo apenas o caixa mensal, você não consegue ter essa noção. Mesmo que a sobra de caixa vá diminuindo aos poucos, você acha que está tudo bem. Mas você colocando uma projeção, considerando os aumentos, os eventuais aumentos, esse tipo de coisa, você consegue ver se a sua empresa manter na situação atual, daqui a 5 anos, ela vai estar bem ou ruim. Se você vê que ela vai estar ruim, você já pode fazer as modificações necessárias agora para que no futuro ela esteja numa situação boa, né? Obviamente, quando vão passando os dias, as situações vão mudando, as análises vão sendo diferentes e você pode fazer uma mudança na projeção para ela ficar cada vez mais real, né? Uma coisa também que pode ser feita, na verdade que deve ser feito,
depois é uma comparação entre o projetado e o realizado. Dessa maneira você consegue ficar cada vez mais fidedigno com a sua projeção. Então as suas projeções vão ficando cada vez mais reais, cada vez mais assertivas, entendeu? Uma coisa bacana do fluxo de caixa projetado é que você consegue analisar, por exemplo, se você tem expectativa de fazer uma expansão daqui a 2 anos, tá certo? Você quer abrir uma nova sede daqui a 2 anos. Com o fluxo de caixa projetado, você vai ver como você vai estar daqui a 2 anos e você vai ver se você vai precisar, nessa época, de capital de terceiros ou não, né? Muitas vezes o empresário quer fazer um investimento, eu preciso de empréstimo. Sem empréstimo é impossível. E às vezes não é, tá? Se você fizer um planejamento básico, fizer uma projeção, você vai ver se você vai precisar ou não. E se você precisar, você pode analisar o que eu posso fazer hoje para quando daqui a 2 anos eu precisar fazer essa expansão, eu não precise de capital de terceiros. Então você faz ali as modificações, faz algumas contenções de gastos, ou até aumenta a margem se for possível, e aí você consegue se planejando de acordo com a sua projeção de caixa, tá certo? O outro assunto também bacana sobre o fluxo de caixa é que para qualquer planejamento que você for fazer para o seu negócio, para a sua empresa, você precisa ponderar o fluxo de caixa, porque as empresas elas não quebram por estar com prejuízo, certo? As empresas não quebram por ter prejuízo, elas quebram por terem gerido mal o seu fluxo de caixa. Muitas empresas têm recebíveis, estão dando lucro, estão até razoavelmente bem, tá? Mas com um descompasso no fluxo de caixa muito grande, ela pode fechar as portas imediatamente. Porque não adianta se eu tenho 1 milhão para receber no ano que vem, mas se eu tiver que pagar 100 mil hoje, e não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Aí eu vou recorrer a bancos com empréstimos altíssimos, eu vou vender meus veículos por preço de banana para conseguir honrar com o meu fornecedor, né? Se eu não honrar, as minhas contas podem ser bloqueadas e eu não consigo trabalhar. Então assim, as empresas fecham por falta de gestão no fluxo de caixa. Então, para qualquer planejamento que você for fazer, o fluxo de caixa é primordial, tá certo? Eu quero encerrar o vídeo com o último assunto sobre o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa e os impostos, certo? O fluxo de caixa ele é tão importante que influencia até no planejamento tributário da sua empresa, tá certo? Existe um tipo de pagamento dos empresários, um tipo de distribuição que se chama distribuição de lucros, né? No caso, o empresário normalmente recebe seu salário através do Prolabore e ele é tributado por imposto de renda e por INSS, tá certo? Se você fizer a contabilidade da sua empresa, apurar um lucro, você consegue distribuir os lucros aos sócios sem a incidência de imposto de renda e INSS, tá certo? E onde é que o fluxo de caixa entra? É que a sua empresa só pode distribuir o limite do seu caixa, tá? Então, vamos supor que você tem uma empresa que teve lucro de 100 mil reais. Teoricamente, você poderia distribuir os 100 mil reais na sua conta, tá certo? Sem incidência de imposto de renda e nem INSS. Mas se a gestão do seu caixa for descompassada e não tiver nenhum controle, e no seu caixa não tiver dinheiro, tiver negativo, ou tiver, por exemplo, 5 mil reais, você só pode distribuir para os sócios o limite do caixa, entendeu? Então, nesse caso, se você não tiver uma boa gestão de caixa, você vai pagar mais imposto do que você deveria, porque você vai conseguir distribuir apenas o que tem em caixa e não vai conseguir distribuir o resto, e no outro ano, quando você tiver sobra de caixa, você vai ter que tirar a título de Prolabore, entendeu? Então, gente, o fluxo de caixa é importantíssimo em todas as etapas de gestão do seu negócio, tá certo? Fiquem atentos ao fluxo de caixa. Eu vou deixar embaixo um link com um modelo de fluxo de caixa para você baixar, tá certo? E comenta embaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida sobre o fluxo de caixa, tá bom? Eu vou fazer mais vídeos sobre o fluxo de caixa, inclusive como fazer, certo? Mas comente aí embaixo o que você achou, se você já sabia disso, se você ficou com alguma dúvida, baixa o material, me diz se você gostou do material também, tá bom? E eu espero ter ajudado e espero lhe ajudar mais, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like nele, se inscreve no nosso canal para mais vídeos e eu vou trazer mais vídeos de fluxo de caixa, tá bom? Fico no aguardo da interação de vocês, galera. Valeu, hein?